bom dia. Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 13 de março, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre segurança pública. Compõe a bancada do Bom Dia Baixada o coronel Rogério Silva Pedro, comandante da Polícia Militar na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. Coronel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar de volta ao programa, dividindo aí nossos anseios, os nossos resultados com toda a população. Sem dúvida nenhuma, o prazer é todo nosso. E também o delegado divisionário do DINTER 6, Dr. Marcelo Lessa. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, é um prazer estar aqui. Esperamos contribuir para um bom debate. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Coronel, os números mostram que a violência na região diminuiu. Mas estudando um pouquinho das estatísticas, me chamou a atenção, como certamente chamou a atenção também da Polícia Militar, o número de estupros e de casos que acontecem dentro de casa. Como é possível reverter esse quadro que é horroroso? Realmente nos deixa muito tristes quando, já no ano passado, verificamos já uma tendência de aumento nos casos de estupro, e isso nos levou a estudar o que estava ocorrendo, como ocorriam esses casos. E realmente ficamos surpresos quando começamos a ler todos os boletins de ocorrência de estupro e percebemos o que acontecia. Não é comum em nossa região aquele estupro quando a mulher ela está caminhando em algum local um pouco mais ermo e é arrebatada pelo infrator e forçada a ter uma relação sexual. Nos chamou muita atenção porque os casos ocorrem dentro de casa, grande parte deles envolvendo crianças ou pessoas que não conseguem se defender, e as próprias companheiras aí nesses casos de estupro. Então, o que nós estudamos é que talvez esteja ocorrendo até por um trabalho das polícias, por um trabalho social, houve um aumento nas denúncias, não necessariamente um aumento de casos. É claro que nós não temos como mensurar quantos deixavam de ser relatados à polícia, e quantos são relatados hoje, mas com certeza o que tem ocorrido é uma maior segurança no registro. Você tem as delegacias da mulher, a mulher é atendida por mulheres, muito mais fácil dela ter um acesso à polícia, ser bem tratada, e também essas campanhas que as próprias polícias fazem, as prefeituras das câmaras, tentando convencer aí a população de denunciar. É um crime silencioso que ocorre dentro de casa. Horroroso. Traumatiza demais aí as nossas crianças. Requer a participação de mães, pais, professores, nós, policiais, toda a sociedade tem que estar de olho aí nas crianças, verificando mudanças de comportamento e buscando aí esses infratores, esses psicopatas que atacam as crianças. Doutor Marcelo, como bem colocou o coronel Rogério, talvez essa estatística esteja relacionada ao aumento do número de denúncias. A população, de uma maneira geral, já está mais consciente da importância de se registrar boletim de ocorrência? Com certeza. Hoje, com a inclusão digital, a gente agora tem até acesso a fazer o boletim de ocorrência em determinados casos pela própria internet. Então isso facilitou muito, né? Às vezes a pessoa não tem nem necessidade de uma delegacia, ela faz o registro eletrônico e aquilo é dado andamento. A gente tem um dado de 2017 para 2018, cerca de 4 mil casos foram esclarecidos só com o reconhecimento pessoal das vítimas, ou seja, elas fizeram o boletim de ocorrência, a polícia teve acesso aos dados, teve acesso às características físicas do infrator, houve investigação, houve uma detenção e essas pessoas são chamadas para reconhecimento pessoal, e o reconhecimento pessoal é positivo e a gente tem um esclarecimento a mais. Então esse trabalho da vítima auxiliando a polícia também é muito importante para a gente ter um esclarecimento de crime, principalmente crime patrimonial. As pessoas estão mais conscientes de que denúncia anônima é de fato anônima, não tem mais aquele medo de repente, ela está denunciando um criminoso ou está denunciando um crime e está expondo ou a família ou a própria vida, colocando a vida em risco? Não, hoje a gente tem uma segurança total, nós temos serviço de atendimento, de disque denúncia,
A pessoa entra em contato, é totalmente garantido o sigilo. Essas informações elas são distribuídas dependendo do tipo de demanda da denúncia. Se é uma denúncia de ação imediata, ela já segue direto para a Polícia Militar, que faz o policiamento ostensivo, já faz uma verificação. Se é uma denúncia que quer uma investigação, ela já vai para a Polícia Civil. A gente tem um prazo certo para investigar e dar uma resposta para o serviço de disque denúncia. E a própria parte que faz a comunicação, ela pode acompanhar essa denúncia dela também através do sistema que é direcionado para esse tipo de serviço. Saindo um pouquinho do estupro, indo para ainda falando de índices, aqui na Baixada Santista há um índice que também é bastante alto do ponto de vista de roubos de celulares, cerca de 20% de registros de ocorrências. Um número muito alto, muito significativo, né, doutor? A gente teve também, de 2017 para 2018, um dado atual, uma diminuição de 13% no roubo de celular, aqui na Baixada Santista. O criminoso, como a gente sabe, ele procura uma oportunidade. E hoje o telefone celular, a gente basicamente vive com ele em mãos. Então, na via pública, se a gente sair, dar uma volta de carro, mesmo a pé, a gente vai ver aí uma grande parte das pessoas manipulando o celular nas mãos. E o criminoso, obviamente, ele se aproveita dessa situação, dessa oportunidade, ele acaba arrebatando esse bem material. Então, eu acredito que isso acaba contribuindo também para o aumento dos índices. Mas, como eu disse e antecipei, de 2017 para 2018, nós tivemos uma diminuição de 13% nesses casos aqui na Baixada Santista. As pessoas estariam mais conscientes, coronel, de que não deve mexer no celular enquanto está caminhando, ou está mais atento à sua forma de se portar na rua, não se tornando uma presa fácil, vamos dizer assim? Na realidade é todo um conjunto, as polícias aparecendo mais, as polícias prendendo mais, a cada ano nos assustamos com o aumento das prisões. Às vezes você fala, bom, chegamos num limite, meu policial não vai conseguir prender mais que isso. E as polícias se superam e cada vez prendem mais, e com a diminuição da incidência. Então, há uma maior eficiência das polícias. A questão da educação, as pessoas, pelo exemplo dos pais, começam a ser mais educadas, mas o grande problema do celular, não sendo chato e voltando a falar nisso, é daquele cidadão que se diz cidadão de bem e compra um celular que custa R$5.000 por 800. Esse cidadão está cometendo o crime, ele está ajudando esse infrator que está cometendo o roubo. E ele pode ser a próxima vítima. Então, o grande fator é não comprar nada fora de preço, não comprar nada que suspeite ser roubado. No fundo, essas pessoas sabem que aquele aparelho ele é de uma procedência irregular, ilegal, que alguém sofreu uma violência para ele comprar esse aparelho mais barato. Então, acho que se o infrator não tiver para quem vender, ele não vai precisar roubar. Ou ele não vai adiantar ele roubar. Então, mais uma vez, contamos aí com as pessoas de bem para que sejam de bem. Até porque quem compra um celular roubado também pode estar cometendo um crime, né, doutora? Sim. Quando a gente adquire um objeto que a gente sabe ser de origem criminosa, comete o crime de receptação, a pena é de 1 a 4 anos de prisão. E como bem lembrou aí o coronel, quando a gente adquire um bem, mesmo sem saber da origem, mas desconfiando pela condição de quem oferece, pela diferença de preço, do preço original, também comete o crime de receptação culposa, cuja pena pode ser até 1 ano de prisão. Então é importante que o cidadão tenha essa consciência, que não é a facilidade que ele tem na aquisição de um bem por um preço inferior, mas aquilo vai trazer uma consequência que é a própria penalização dele em termos criminais e em primeiro plano, e em segundo plano ele está fomentando a prática criminosa, porque se existe o furto, o roubo, é porque tem um receptador para adquirir. Como é que é o trabalho de receptação, de identificação desses criminosos a partir da inteligência da Polícia Civil? Olha, sempre que é feito o furto ou roubo de um aparelho de telefone celular, que é o caso específico aqui, hoje nós temos aí um regramento pela Secretaria da Segurança, pela Delegacia Geral de Polícia, que é feito o bloqueio do e-mail. Então, a parte quando é furtada ou roubada no telefone celular, ela oferece o número do e-mail, a gente faz a inserção desse número e com a inserção desse número a gente praticamente inutiliza o telefone e aí, com isso, a gente visa o quê? Desestimular
o crime de receptação e desestimular o ato de retirada do bem da pessoa para que se passe para frente numa venda ilícita. Então, esse é um procedimento que nos auxilia muito. E dependendo dos casos, onde há um interesse para a investigação, ou seja, a gente precisa monitorar aquele telefone, aí a própria autoridade policial ela pode sobrestar esse pedido de inserção de MEI, e aí a gente faz um monitoramento através da autorização judicial para fazer uma localização daquele aparelho. Hoje existem técnicas, dependendo da tecnologia do aparelho, que a gente consegue, pela EB, que é a estação radiobase, né? A gente consegue identificar em um diâmetro de 5 km, mais ou menos, para mais ou para menos, de onde está localizado aquele aparelho. Então, se a gente está numa localidade que tem muito, por exemplo, muito populosa, é um pouco mais difícil a gente localizar, porque dá 5 km é muitas casas, apartamentos. Agora, se a gente está numa área mais afastada, se a gente tem uma área de 5 km e poucas casas, a gente tem como identificar basicamente onde aquele aparelho está. Então, o bloqueio do e-mail hoje ele é importante, a gente tem aí na própria caixa, no telefone celular, quando a parte não sabe, existe um código que ela acessa que a gente coloca. E se ela não tem no momento, não há problema, o registro é feito do mesmo jeito, ela tem 15 dias para ofertar esse dado aí para a gente poder fazer o bloqueio junto à operadora. E esse tipo de crime você pode fazer o registro pela internet, Sim, né? o furto ou roubo de objeto não há problema. E a pessoa também, às vezes, comparece na delegacia, a gente faz também sem problema algum. E qualquer dúvida que ela tem, ela entra em contato com o PC Informações, que é o 97, a gente orienta sem problema nenhum. Vamos falar um pouquinho da intervenção no Rio de Janeiro, não tem como a gente não falar, né? Isso tomou conta dos noticiários aí pelo menos por umas 2 semanas. Acredito que agora as coisas estejam andando conforme precisam andar. Na opinião de vocês, foi uma decisão acertada? Bom, quando você sai de um limite razoável, em qualquer situação, você necessita de uma internação, da intervenção, de uma internação. Vou dar o exemplo de um doente. Tem situação que o doente não pode ser tratado em casa, ele vai ser tirado do seu conforto de casa, vai ser tirado da sua família e vai para um hospital ser tratado. O que eu vejo na intervenção do Rio, o principal fator é mudança comportamental. Não adianta você colocar todo aquele efetivo das Forças Armadas, não adianta você fazer operação, você subir o morro, se a população não estiver apoiando esses policiais, esses militares das Forças Armadas. O sucesso da intervenção do Rio, ela vem em mudança de comportamento. Citamos o exemplo aqui do celular. Sim. Você tem o exemplo do gato de energia, do gato da TV a cabo. É toda uma circunstância. O Rio de Janeiro não chegou do dia para a noite, né? Nesse problema tão grande do dia para a noite. Isso vem de pequenas atitudes, às vezes, que você pode achar que é inofensiva. Isso vai se somando e se chegar numa situação insustentável. Mas o Rio realmente estava num patamar preocupante. Não conheço a realidade do Rio, pouco fui ao Rio de Janeiro, mas eu gosto muito de estatística, de estudar números. E os números mostram que estava uma condição desumana, terrível no Rio de Janeiro. Torcemos para que essa intervenção das forças militares e a própria valorização das polícias no Rio, que acho que é o grande segredo, valorizar as suas polícias, não só por parte do governo, mas por parte da população. Quem protege a população dos infratores são as polícias. Eles é que têm que ser valorizados. Eu tenho que chegar em dezembro. Se isso não mudar no Rio de Janeiro, se as polícias não forem valorizadas, em dezembro você tira as Forças Armadas e tudo volta ao normal. Então é uma mudança de comportamento da população, de se colocar ao lado das suas polícias, é uma valorização das polícias, e isso é natural que o Rio de Janeiro vai melhorar. Quem vai melhorar o Rio de Janeiro são as suas polícias. Houve uma intervenção num momento crítico, até para se mostrar que quem tem que ser valorizado são as polícias no Rio de Janeiro. O senhor concorda, doutor Marcelo? Concordo, eu acho que é exatamente nessa linha. Quando o ato de intervenção ele foi publicado, o próprio fundamento dele se diz no restabelecimento da ordem. Então a gente já, por isso, já tem uma noção de que realmente havia um comprometimento da ordem pública no Rio de Janeiro. Então o próprio ato também prevê a alteração do comando das polícias, já foi alterado o comando tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar.
O interventor aí, ele tem plenos poderes, tanto na Polícia Judiciária, na Polícia Militar, que é a Polícia Ostensiva de Preservação da Ordem Pública, na parte da administração penitenciária também. Então, ele tem esse poder de gestão, e dentro desse poder de gestão, ele pode, inclusive, solicitar os recursos necessários para o governo, para que sejam minimizados os riscos que esses policiais vão correr e essas ações vão demandar. Então, eu acho muito importante que se mantenha isso, né? Eu acho que é uma ação política que a gente nunca tinha visto, é uma coisa inédita. A gente já tinha pequenas operações de preservação da ordem, garantia da lei e ordem, né? Isso agora foi colocado de uma maneira mais incisiva. Então, eu acho que a conotação geral que isso foi dado, também o impacto social que isso tem, ele é importante. Mas, como o coronel ponderou, é importante também que se mantenha uma linha, que a população esteja junto, que haja um prestígio das forças de segurança pública, para que quando houver a retirada das Forças Armadas, exista aí a possibilidade de se manter um cenário que for mantido. Que são 10 meses, né? Nós temos 9 agora, né? Porque a gente já está terminando o primeiro mês da intervenção. São 9 meses para que a população também possa contribuir para que essa ordem se mantenha. O senhor acredita que seja um tempo suficiente, coronel? Eu sou otimista por natureza e principalmente no Brasil é difícil ser otimista. O otimista tem que se mexer. A população junto às suas polícias, às Forças Armadas, tem que se mexer. Basicamente, o grande segredo para se vencer na segurança, e isso falamos da nossa região também. Claro. Nós temos vencido a criminalidade com o apoio da população. A população do Rio vai ter que escolher um lado. Não adianta eu ficar nervoso porque sofri um roubo a um celular e no outro dia estar numa boca de fumo comprando maconha. As duas coisas... incoerente. Não há coerência. Não adianta eu ficar reclamando de um roubo e ficar hostilizando um policial que está fazendo uma abordagem. A população do Rio vai ter que escolher. E se a população do Rio se posicionar ao lado das forças de segurança, tem tudo para dar certo e vai dar certo. Mas é uma mudança de postura. Havia muito receio de que os criminosos migrassem de lá para cá, né? Isso foi amplamente debatido, as polícias começaram um patrulhamento mais ostensivo nas rodovias. O senhor acredita que isso seja possível, coronel? Não, nada é impossível, mas é muito difícil que isso ocorra. Nosso sistema de inteligência, o sistema de inteligência da Polícia Civil, ele tem uma ligação com a Polícia do Rio de Janeiro, com a Polícia de Minas Gerais, com a Polícia do Espírito Santo. Há encontros entre as cúpulas das polícias, estudando qualquer possibilidade, e não foi encontrado nenhum indício de que haja migração desses criminosos. Até porque esse criminoso vai sair da onde ele foi criado, 30, 20 anos ali, no ambiente dele, vai vir para um ambiente totalmente diferente, é muito difícil que ele se estabeleça. Até porque nós não temos crise de segurança no estado de São Paulo. Ele poderia migrar para um outro local em que houvesse o mesmo tipo de crise. E isso não existe nos estados vizinhos. A tendência é que esse infrator fique no seu ambiente. E aqui o que nós podemos fazer é trabalhar muito, trabalhar duro para que o infrator que esteja pensando em migrar para o estado de São Paulo ou para a nossa região, ele pense 20 vezes, porque aqui ele vai ser preso e não vai se estabelecer. O nosso sistema de inteligência é um sistema referência, né, doutor? Sim. Logo quando houve aí a notícia da intervenção, houve a notícia também, que foi noticiado, isso todos sabem, houve uma reunião entre o secretário de Segurança do Sudeste para tratar desse assunto, né, até para poder dar uma resposta para a população. E nisso a gente já percebeu, já pelas entrelinhas e até pelo que foi divulgado e pelo que a gente tem estudado e trabalhado, há um monitoramento constante da parte de inteligência de movimentações de criminosos de outros estados. As nossas fronteiras são muito bem policiadas. Nós temos rodovias federais, rodovias estaduais. Nas rodovias federais nós temos a Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias estaduais a Polícia Rodoviária
estadual. Então, há um contexto de trabalho, um conjunto de trabalho do policiamento ostensivo com a polícia investigativa, com os centros de inteligência e análise criminal, que proporcionam com que a polícia tenha informações possíveis para monitorar todo esse tipo de movimentação estranha. E na mesma base do que disse o coronel, eu acredito que é muito difícil isso acontecer em São Paulo sem as polícias monitorarem antes e se anteciparem a qualquer tipo de ação que venha possivelmente a ser deflagrada ou iniciada. Isso é muito importante, isso traz bastante segurança para quem vive aqui. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente segue falando sobre segurança pública. A gente volta já, não sai daí. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos espaço para as notícias da região. É só chover que a situação na zona noroeste de Santos complica e muito. Quem mora, trabalha ou passa por lá não aguenta mais. Entra ano, sai ano, muda prefeito, muda vereador e ninguém resolve nada. Os problemas por lá têm características de uma virose. Depois do pico, as sequelas ainda permanecem por dias. Nas ruas do bairro Chico de Paula, é fácil ver as marcas da última enchente nos muros. Nesta farmácia, quase na esquina da Avenida Nossa Senhora de Fátima, a mesma coisa. O dono é o Danilo. Ele conta que sempre que chove é um sofrimento. A enchente aqui é uma coisa normal, choveu coisa de 15, 20 minutos, a água sobe aqui de um jeito e demora demais para baixar. Nessa última chuva demorou 2 dias para baixar a água. E a gente tenta se prevenir ao máximo para não perder as coisas, porque a gente já perdeu aqui computador, já perdeu geladeira, porta de ferro, coisas estragadas, balcão, mercadoria, a gente perde tudo aqui, cara. Na última vez você teve que fechar a loja? Fiquei 2 dias fechado, cara. Prejuízo de quanto? Em torno aí de uns 4 mil, mais as contas atrasadas que eu tive que pagar juros, porque eu não consegui nem vir até aqui para pegar as contas para pagar, nem isso a gente consegue fazer, cara. Para tentar conter a água, para ela não entrar aqui na farmácia, o Danilo fez essa chapa de alumínio aqui que funciona como uma comporta. Como é que é isso, Danilo? Sim, a gente fez a chapa na medida certinha da porta, né? A gente emborrachou ela, onde a gente pressiona ela totalmente para frente, que evita que a água entre. Que aí bate água, bate caminhão, alguma coisa, aí a gente fica sossegado aqui, pelo menos. Só fica a água que volta lá de trás mesmo. Não fosse essa comporta que você construiu aqui, a loja tava alagada toda hora, né? Toda hora, cara. Pelo menos essa mercadoria da prateleira de baixo aqui já teria sido perdida nessa última enchente, por exemplo. E quanto você gastou para fazer isso aqui? No total de material, mão de obra, acredito eu que uns 1.500 ou 2.000 reais. Dinheirinho bom, né? Poderia ter sido investido na loja de volta. Com certeza, cara. Aliás, todo o dinheiro que a gente já perdeu de coisa aqui poderia ter sido investido na loja. Mesmo com a comporta, a água volta pelo encanamento. Por isso, dentro da loja tem piso estourado e divisórias de madeira que apodreceram. Neste restaurante, a Josiane mostra as marcas que a água deixou no balcão. E a história se repete. Caos. Toda vez que chove forte. Que nem quinta estava tudo alagado, não teve condição de abrir, né? Mas quando tá, a gente trabalha dentro d'água, né? Vai fazer o quê, né? Tem que trabalhar, né? Pode sair, tem que ficar dentro d'água. Vim trabalhar dentro d'água, sair com água, é assim. Os meninos da noite mesmo, da noite às vezes até fica aqui dentro à noite. Pra ir embora não tem como, né? Tudo alagado. Tem que dormir aqui. Tem que dormir aqui, já dormiu, meu patrão já dormiu, o funcionário já dormiu aqui dentro, já, tudo. A última enchente aconteceu há menos de uma semana. Em 24 horas, choveu metade do que era previsto para o mês inteiro. A entrada da cidade ficou inundada por quase 2 dias. O chefe do escritório de planejamento da Prefeitura de Santos explica que os projetos das obras de drenagem estão prontos e já tem o dinheiro. Mas para começar a execução depende de uma liberação da Justiça. E foi feita a licitação no mês de agosto do ano passado. Infelizmente, ela teve agora em janeiro uma ordem judicial para paralisação por conta de uma empresa que perdeu a licitação. Estamos aguardando o juiz liberar essa execução e a partir do momento que ele liberar, nós temos condição de começar o trecho da Nossa Senhora de Fátima desde a ponte da Rua Júlia, que é o que onde terminou a etapa 1, nós vamos concluir até a Rua Itaém, e nesse trecho serão feitas grandes obras de drenagem. Para terem uma impressão de como funciona a drenagem lá, hoje você tem um tubo de 90 centímetros para recolher toda a água daquela região e levar até a Galeria da Ana Santos. Nós vamos fazer uma grande obra de drenagem, está tudo planejado, basta a liberação judicial para a gente iniciar esse processo. Pois é. Para quem convive com as enchentes, por enquanto, só resta se indignar.
Tipo, manda e-mail, liga, ouvidoria, tá sempre pedindo pro pessoal limpar aqui os bueiros pra ver se ameniza, mas tá cada ano pior, tá cada vez piorando, alaga mais fácil, demora mais pra baixar e é sempre a mesma resposta, que vão fazer alguma coisa, mas ninguém faz nada, cara. A solução na entrada da cidade não é uma solução simples, exige realmente uma grande obra de engenharia, que, como disse o nosso entrevistado, projetos existem, mas a nossa burocracia, desde agosto do ano passado, uma licitação foi suspensa e a gente sabe que todo mês de março chove, né? Ano que vem, se essas obras não tiverem começado, a gente vai estar repetindo, parece até informação velha, mas a gente vai estar repetindo essas imagens. Agora, só uma observação. O nosso último entrevistado, o dono da farmácia, disse que sempre liga na ouvidoria para pedir para que eles limpem os bueiros. Se todo cidadão tiver a educação de não jogar lixo na rua, os nossos bueiros não estariam tão sujos. Então, o cidadão, a comunidade, também tem a sua parcela de responsabilidade quando a gente fala de bueiro entupido. E voltamos com os nossos convidados, participam do Bom Dia Baixada, Coronel Rogério Silva Pedro, comandante da Polícia Militar na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, e Marcelo Lessa, delegado divisionário do DEINTER 6. Você também pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, interagir conosco também pelo Instagram e pelo Twitter. Eu queria fazer uma pergunta que era para ter sido feita no bloco passado e que eu acho que é importante que a população conheça esse trabalho de integração que existe entre Polícia Militar e Polícia Civil. Sem esse trabalho é impossível que a gente tenha bons resultados, né, Coronel? Não dá. Nós trabalhamos numa mesma área, trabalhamos com o mesmo cliente, com os mesmos clientes, e se nós não estivermos juntos, nós não chegamos a lugar nenhum. Esse relacionamento da Polícia Militar e da Polícia Civil na Baixada Santista, ele foi alvo, inclusive, de elogio e citado como exemplo aí pela Secretaria de Segurança Pública. E os números são reflexos disso. Nós temos um trabalho sempre de dividir informações. Nós vamos atrás de um infrator, prendemos esse infrator, já trocamos figurinhas com a Polícia Civil, já se busca outros mandados ou outras características que desse mesmo infrator se buscam solução de outros crimes. Muitos casos, o delegado da Polícia Civil ou os investigadores têm algumas informações, precisam checar, dividem essas informações com nossos policiais, são feitas as prisões, são conduzidas às delegacias, muitas vezes somos apoiados em ocorrências. Nós temos um exemplo em Miracatu, que foi uma ocorrência extremamente exitosa. Houve um roubo de caixa eletrônico e juntou-se 3 policiais militares com 4 policiais civis. O delegado do DP de Miracatu foram averiguar uma informação, trocaram tiros juntos, prenderam os infratores. Nós mandamos, é claro, o apoio daqui, veio o Comando de Operações Especiais, mas o que gerou essa ocorrência extremamente exitosa foi essa união entre as polícias. Arregaçaram as mangas, foram juntos num local de extremo risco, um tomando conta do outro, colocaram a cara a tapa lá, os infratores com fuzis, foram enfrentados, presos, chegou o apoio, foi preso o resto da quadrilha. Então isso mostra que na nossa região nós somos irmãos, um está fardado, o outro está à paisana. E se os irmãos não se entenderem, se eles não atuarem em conjunto, a família sofre. Acho que esse é o melhor exemplo, é um exemplo aqui o relacionamento entre as polícias, e isso reflete nos números. Sem fogueira de vaidades, né, doutor Marcelo? Totalmente. Independente aí da adjetivação que a Constituição impõe, Polícia Civil e Polícia Militar, eu pessoalmente enxergo um contexto como um todo. Eu enxergo a Polícia do Estado de São Paulo. Sim. Então a gente sempre tem aí trabalhos conjuntos, o relacionamento realmente é excepcional, é excelente. E o trabalho da Polícia Civil com a Militar é para a gente fazer um termo comparativo como se fosse uma simbiose. Um depende do outro. A gente trabalha em conjunto para que a segurança pública, que é dever de todos e direito do cidadão, seja atingida da melhor forma. Então, a vaidade é aquilo que tem que estar em último lugar. O interesse primordial é apurar a infração penal,
efetuar a prisão do criminoso, preservar a ordem e dar segurança para a população, independente, como eu disse no início, dessa adjetivação que a gente tem entre civil e militar. É um trabalho conjunto porque, ao final, todos trabalham sob a mesma bandeira, que é a bandeira do Estado de São Paulo. A população, em geral, tem uma sensação de enxuga-gelo. Muitas vezes a polícia prende, leva, a Polícia Civil autua e semanas depois a gente vê aquele mesmo criminoso solto nas ruas. E a sensação que quem convive com isso é: as nossas leis, elas favorecem quem está errado e não protegem o cidadão, coronel? O que acontece? O que acontece é que nós precisamos aprender a votar. Quem faz as nossas leis são aqueles que nós colocamos nas assembleias, lá na Câmara dos Deputados, no Senado, na Assembleia Legislativa, nos estados, nas nossas câmaras municipais. Quem está fazendo, aqueles que estão fazendo as leis foram colocados por nós para fazer aquilo que nós queremos. Sim. Quando um deputado ele faz uma lei, às vezes até, aqui eu posso até estar sendo leviano, mas quando eu vou fazer uma lei sabendo que eu posso ser preso daqui a algum tempo, eu não vou fazer uma lei dura. E talvez isso é que esteja acontecendo. Nós precisamos retomar isso, aprender a votar nas pessoas que realmente têm condições de fazer leis decentes, segurar preso aqueles que são contumazes em praticar crimes. Vou dar um exemplo, nós prendemos, foram autuados em flagrante. Vou dar um exemplo, uma quadrilha de furto de veículo. Teve um dos cidadãos, né, que foram presos, ele foi preso 4 vezes durante a Operação Verão, na prática de furto de veículo. 4 vezes? E ele ficou preso, em uma delas ele ficou preso, conseguiu ficar preso 1 mês. Está aí nas ruas, sendo extremamente otimista, ele pode ter mudado de profissão, mas eu não acredito. Ele deve estar hoje praticando furto de veículo ao redor das universidades. A gente precisa rediscutir, né, as nossas leis. Precisamos, urgentemente. A questão aí da formatação das leis, muito importante, como o coronel falou, a gente sabe que o poder emana do povo. Sim. E às vezes a gente analisa nas entrelinhas que às vezes parece que não é a vontade do povo aquela lei que foi colocada em vigor. Então, a minha visão pessoal é que às vezes o nosso Código Penal, ele até tem algumas penas rigorosas e severas. O grande problema que a gente analisa é na nossa lei de execução penal, que, até como a gente tem analisado aí ultimamente, ela vai ser objeto de discussão nesses projetos de segurança pública que estão tramitando no Congresso Nacional. Então eu acredito que se as penas que são previstas no Código Penal fossem cumpridas integralmente. Sem algum tipo, aqueles vários benefícios que a gente costuma ver, aí acontece exatamente o que o coronel adiantou. Então eu acho que a gente tem que rever principalmente a nossa lei de execução penal, principalmente o cumprimento de pena. Eu acho que se ele fosse aí para e passo como está no Código Penal, eu acho que as coisas seriam um pouco diferentes no Brasil. Precisa acabar com as regalias, né? Exato. Coronel, daqui a pouquinho faz 1 ano que o senhor assumiu aí o comando, tá? À frente da segurança da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Qual balanço pode ser feito? Bom, estou extremamente contente com, como estávamos falando, da irmandade com a Polícia Civil. Isso gerou bons frutos. Costumo falar, eu sou muito chato, eu cobro muito da população. Eu me dou muito, mas também cobro muito. Acho que talvez eu não tenho muito aquele termo do politicamente correto. Eu cobro o exemplo do pai para o filho, que isso reflete na segurança. Mas as coisas... tivemos problemas, algumas ocorrências que nos deixam muito tristes. Superamos esses momentos, principalmente a morte de policial. Nós vamos falar, inclusive, no próximo como um bloco. pai, um comandante não deveria enterrar um filho. É muito duro para nós quando nós perdemos um companheiro de farda, ou quando nós perdemos um companheiro da Polícia Civil também, como houve um caso recente. Isso não deveria acontecer e a sociedade tem que se colocar realmente ao lado das suas polícias e cobrar que boa parte desses infratores foram presos, que eles fiquem na cadeia. Acho que mas, no geral, os números, principalmente os números de roubo e roubo de veículos,
latrocínios, tivemos uma redução de homicídios no ano passado também, e brigamos duro aí, todos os policiais, as duas polícias, contra o furto de veículo, que talvez hoje, exatamente pela impunidade, pelo bandido voltar à rua, o furto tenha se tornado o melhor negócio do mundo. Ele furta, é preso, é solto. Em seguida, você tem que fazer um trabalho de investigação forte, começar nós levamos informação juntos, a Polícia Civil, brigamos aí com o Poder Judiciário, nos hermanamos todos para conseguir provar que eles fazem parte de uma quadrilha e aí então que ele consiga ficar preso. Mas os números na região metropolitana da Baixada Santista e no Vale do Ribeira foram bons, os policiais se dedicaram muito à população e esse ano eu acho que é marcado por muito trabalho e bons resultados. Segue o mesmo ritmo em 2018? Eu costumo brincar que eu não consigo ficar parado, né? O ritmo, ele segue o mesmo ou aumenta, nunca diminui. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. No último bloco a gente vai falar sobre a violência contra policiais. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e chegamos ao último bloco. Participam do programa hoje Coronel Rogério Silva Pedro, comandante da Polícia Militar na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, e Marcelo Lessa, delegado divisionário do DINT6. Ainda dá tempo de você participar conosco do nosso programa pelo WhatsApp, que está aí na tela, e pelas nossas redes sociais. Como eu disse no finalzinho do bloco anterior, eu queria dedicar um pouquinho esse bloco para falar da questão da violência contra policiais. A Baixada Santista registrou um recorde de PMs mortos, 11 em 2017. O que está acontecendo, Coronel? Apesar de não ser o recorde, há um número equivocado, 2012 foi o ano que houve o maior número de mortes de policiais, mas é incontestável que não deveríamos perder nenhum policial. O policial, ele representa o Estado, ele representa a sociedade, ele está à frente, combatendo o crime, protegendo as pessoas, e esse policial não deveria morrer. Nós temos que pensar numa legislação mais forte, temos que valorizar esses policiais para que eles não se exponham a risco. Como aproximar a comunidade da polícia, Coronel? Isso é um trabalho diário. Eu estava comentando antes do programa que nós iniciamos ou retomamos a polícia de proximidade, a polícia comunitária, em 1997 na Polícia Militar. E isso é um trabalho constante, todos os dias. Uma aproximação com a mídia, uma aproximação com as pessoas, uma aproximação no dia a dia. Talvez o momento mais difícil desse relacionamento sejam durante as abordagens. Sim. O policial, ele tem que estabelecer uma condição de segurança, ele pede para a pessoa levantar as mãos, faz uma revista rápida, verifica quem é essa pessoa, e a partir do momento que você percebe que não se trata de um infrator, você estabeleceu a segurança, verificou que não se trata de infrator, é a maior oportunidade que o policial tem de realmente estar próximo às pessoas, quebrar esse gelo. Acho que a grande questão é quebrar esse paradigma da abordagem. E todos os dias estamos nas ruas, protegendo as pessoas, passando com a viatura nas áreas comerciais, nas escolas, nos bairros. Eu costumo dizer que nós todos os dias enxergamos a criança que está andando descalço do lado do esgoto aberto. Então nós trabalhamos desde o bairro mais nobre até a valeta mais suja das cidades. E isso é proximidade. Nós estamos todos os dias aí em contato com a população, cuidando da população. Isso é um trabalho diário e que acho que não vai acabar nunca. Doutor Marcelo, a violência também atinge, infelizmente, policiais civis. A gente recentemente aí teve um caso, infelizmente. Como manter os policiais motivados? A gente sabe que existe um momento muito difícil dentro das polícias, tanto militar, com salários defasados, quanto civil, com falta de condições de trabalho. Como manter esses homens motivados e como fazer com que as polícias continuem
se doando, que é a grande missão da polícia, né? Eu acho que policial é muita vocação, antes de mais nada. Sim. Apenas aí complementando o que disse o coronel, com relação aos casos que nós tivemos de homicídios praticados contra policiais militares, dos 11 casos que a gente teve, 7 deles já estão esclarecidos. A gente já tem a autoria identificada, algumas pessoas presas, outras em vias de ser presas. Então o trabalho é constante, incessante. Então a gente procura aí executar todas as ações nesse sentido para que esses crimes não fiquem impunes. Porque atentar contra a vida de um policial, a gente não está atentando simplesmente contra a vida de um homem. Mas quando a gente atenta contra um policial, quando a gente desrespeita um policial, a gente está atentando contra o Estado, a gente está desrespeitando o Estado. Sim. Porque o policial que está lá, ele não está o nome dele, Marcelo, Rogério, está lá um representante do Estado. Então é isso importante que a gente tenha em mente, esses ataques contra o Estado em si. A gente tem que tomar uma cautela muito grande. Com relação à motivação que a gente tem no policial, a maior motivação que a gente pode ter, eu acredito que é aquela que todos os policiais têm, é aquela vontade de bem servir. Todo policial que ele é arregimentado, todo policial que ele faz parte da sua instituição, ele o fez voluntariamente. Então ele tem aquele espírito de bem servir. Então, independente de todas as adversidades que existem, e elas existem sim, o policial ele se supera a cada dia em virtude daquela razão que ele tem, que escolheu para aquilo que é a oportunidade de bem servir, de ajudar o próximo. Então eu acho que esse é o mote que mantém todo policial aí em atividade, policial sempre em risco, policial sempre em ação. Então eu acredito que isso é muito importante dentro desse contexto. Desses 7 esclarecimentos, não há... Um crime não há ligação com o outro. A gente pode descartar aquela questão de ataques orquestrados contra policiais militares. Sim, a gente não tem indícios de que há ligação, de que há alguma coisa que possa ligar esses crimes, interligá-los entre si. Algumas motivações a gente tem, eram atos que foram praticar um roubo, praticar um assalto e acabou descobrindo a condição de policial e acabou tendo resultado morte, mas não há nenhum tipo de ligação que a gente possa dizer, olha, isso que praticam homicídio só contra policiais. Circunstâncias, infelizmente, acabaram levando a isso. O policial militar hoje tem medo de andar fardado quando não está em serviço, coronel? Na realidade, não. Nós vemos policial andando fardado o tempo todo em serviço, no deslocamento para o serviço. É claro que em alguns bairros desorganizados aí já entra aquele mínimo, né? Tem locais que eu não tenho estrutura para passar com a viatura, por exemplo. Não tem espaço, a viela é menor, o local é muito esburacado, está debaixo de água, barro. Tem bairros que não deveriam nem existir. Sim. São locais de invasão, ocupados irregularmente, agredindo a natureza. Esses aglomerados subnormais, é claro que o policial não vai andar fardado sozinho em seu horário de folga dentro de um aglomerado subnormal. Aí ele vai estar se arriscando, mas nas nossas cidades, nos bairros estabelecidos, com água, luz, vias para se transitar, os bairros que já sofreram uma intervenção maior do Estado, estão em condições humanizadas, vamos dizer assim, esses bairros o policial circula normalmente. Não existe aí uma caça ao policial. O que existe, é claro, eu tenho que tomar cuidado. Como qualquer cidadão. Nos lugares que eu ando, nós temos a polícia militar, ela é aberta à ascensão social. Nós temos muitos policiais que de origem muito humilde, vem desses aglomerados subnormais, e a polícia militar ela faz a ascensão social, ele presta um concurso, aquele que realmente tem vontade de evoluir, de servir, né? Ele vai estudar, ele presta concurso para a polícia, ele ascende na carreira das polícias. Então nós somos muito democráticos. O nosso policial, ele vem, uma boa parte dele vem desses bairros mais pobres. E é claro que em alguns desses bairros há um conflito ali. Nós temos uma situação, um desses casos lá do soldado Ribas, na Praia Grande, foi exatamente isso. Ele veio de um bairro muito pobre e de um aglomerado subnormal, ele ainda residia ali, e alguns, talvez até companheiros de infância ali, ficaram inconformados com a ascensão dele entrar na polícia e praticar aquele crime hediondo. Horrível. Se eu não me engano, esses foram identificados, foram presos, mas
infelizmente é isso. O policial, alguns policiais nossos ainda moram em locais próximos demais de aglomerados subnormais. E realmente esse policial que mora numa área mais complicada, ele tem que ter uma cautela maior. Mas os nossos policiais, eles andam em seu horário de folga fardados normalmente nas ruas. A gente tem uma pergunta, pode pôr no ponto, por favor? Alexandre Figueiredo, de São Vicente. É verdade que em um tiroteio com bandidos, a polícia é obrigada a mirar nas pernas? Não, isso não existe. Isso é uma lenda. Na realidade, o policial ele é obrigado a seguir o que a lei manda. A grande diferença entre o policial e o bandido é que o policial tem que se preocupar com todas as pessoas que estão ao redor, proteger as demais pessoas. E o infrator, nós temos visto aí em diversos casos, ele pouco se importa com a vida dos outros. Ele pouco se importa com a vida dele, quanto mais que dos outros. Na realidade, o policial, numa situação de reação, houve um enfrentamento, um confronto, o marginal se pôs contra o Estado, o policial deve atirar na direção desse infrator, buscando inutilizar essa ação. Então, se ele está segurando uma arma com a mão, e a mão é um lugar muito difícil de se acertar, eu vou atirar na maior parte do corpo, que é o tórax. Região do tórax. Até para não ter uma chance de errar esse infrator e acertar uma outra pessoa. Mas não existe essa situação de... É claro, existe uma circunstância que, se o policial tiver tempo... não tô lidando com uma pessoa com uma arma de fogo que está me colocando em risco imediato, ele está com uma faca, eu tenho distância suficiente... não tenho risco de acertar ninguém, eu posso tentar, naquela circunstância, atirar na perna. Mas eu tenho um pouquinho de experiência, 33 anos de polícia, nesses 33 anos, participando de alguns confrontos e não há tempo do policial, num confronto em que uma arma está apontada para a sua cabeça, não há tempo de você ficar pensando em atirar em perna ou em braço, você atira na direção do infrator. E se Deus te ajudar, ele vai ser desarmado e você vai conseguir vencer esse confronto. Isso vale também para as abordagens da Polícia Civil. Claro, esse tipo de tiro na perna, que é tecnicamente chamado de incapacitação mecânica, academicamente pode-se até estudar isso, mas numa situação real de confronto, e a gente tem várias circunstâncias que permeiam o confronto real, né? Então a gente tem circunstância de cenário, de tempo, de nervosismo. Então é praticamente impossível num confronto armado um policial ter tempo e ter condições de fazer uma visada perfeita na perna de uma pessoa a 7, 8 metros e atingi-la. E se aquela pessoa está atirando contra ela, se ela atingir a perna, ele continua com os movimentos de mão totalmente possíveis e continua o confronto. Então quando a gente fala em uso de força, o uso de força ele é necessário para a gente vencer a resistência. Então a ação de se vencer a resistência, ela vai ter que ser natural até a gente conseguir cessar. Equilibrar. Exatamente, equilibrar, retomar a ordem. Então eu acho assim, academicamente falando, a gente ouve, né? Por que não atirou na perna, por que não atirou no braço? Então, assim, num cenário real é muito difícil. Nas academias de polícia, nas escolas de polícia, os policiais são condicionados a treinar, tem o alvo parado, né? Estático. E a gente costuma dizer que na prática é diferente, porque o alvo que a gente tem, ele se mexe e atira de volta. Então é muito difícil a gente permear isso numa situação real. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu gostaria muito de agradecer, Coronel, a tua participação aqui conosco, a tua disponibilidade de sempre nos atender, porque eu acredito mesmo que é só levando informação que a gente consegue, no caso das polícias, aproximar a comunidade daqueles que de fato nos defendem. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, como você disse, quase um ano de comando. É importante dividir os resultados, dividir os problemas, as soluções com a população. Afinal, nós trabalhamos para a população de bem. Estamos todo dia aí nos dedicando. Como o Dr. Marcelo falou, é praticamente um sacerdócio, né? Sim. Nosso policial, ele acaba esquecendo dos problemas e se foca em ajudar pessoas. E não tem pagamento maior do que um sorriso no final de uma ocorrência, um abraço. Às vezes, o policial
ele é recebido no final da ocorrência com um abraço, e isso não tem preço. O policial está ali para ajudar as pessoas e é um prazer dividir essas sensações com vocês no programa. Nós é que agradecemos. Muito obrigada, doutor, pela tua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa bancada. Eu também agradeço. Sempre que for convidado e houver necessidade, a gente vem aqui prestar todos os esclarecimentos possíveis e conversar com a população. Eu acho que essa é a melhor ferramenta que a gente tem, informação. Muito obrigada. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook, nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.